Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Sensitivas Aira. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E o assunto do vídeo é conspiração, Illuminati e teorias da conspiração, tá? Bom, o que Bonaparte tem a ver com as teorias da conspiração, com chips extraterrestres, tá? Algumas pessoas podem duvidar veementemente da existência de chips, inclusive acreditarem que isso possa de alguma forma descredibilizar o meu canal ou o que eu estou dizendo, né? Mas se você for uma pessoa muito cética, eu te convido a assistir esse vídeo e considere como lenda urbana, porque existem pessoas, né, que acreditam que os Illuminatis continuam existindo de forma velada, que fazem as suas reuniões para que existem os grupos, né, que querem dominar o mundo, que acreditam nessa nova ordem mundial. E existem aquelas pessoas que acreditam que tudo não passa de uma lenda urbana. Acredito que esses dois grupos de pessoas devem ser respeitados, quem acredita e quem acredita que é apenas lenda urbana, tá? Mas vamos falar então um pouco sobre a origem aí dos Illuminatis, mas de forma muito resumida, né? Sabe-se que os Illuminatis, eles foram um movimento de curta existência, de uma existência assim, de 10 anos, na região da Baviera, na Alemanha, e que começou em 1776, findando em 1785, né, por decreto, e que o fundador dos Illuminatis foi Adam Weishaupt, não sei se é assim que se pronuncia, mas que ele era um professor da Baviera, professor de direito, era uma pessoa que se interessava por maçonaria e que se interessava por esoterismo, e ele criou esta ordem secreta inspirada na maçonaria, e também ele era interessado por esoterismo e se apropriou de símbolos antigos, símbolos esotéricos, símbolos ocultistas do Oriente, do Egito, se apropriou de números cabalísticos para criar a ordem dos Illuminatis. Né? Se apropriou de muitas bases maçônicas, inclusive. Né? E nessa época, a maçonaria era uma ordem secreta, existiam outras, existia a Rosa Cruz, existiam outras também de menor importância, né, que não foram tão difundidas mundialmente como a maçonaria. Então, e era um período muito turbulento, porque logo após ser decretado o fim dos Illuminatis em 85, se originou a Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa começou em 1789 e tudo era influenciado na Europa, né? Principalmente naquela região ali francesa, pelos iluministas. Havia a filosofia iluminista, que era uma filosofia politicamente liberal, que defendia os direitos da burguesia, da pequena burguesia, e Adam Weishaupt também foi inspirado pelo iluminismo para criar a sua ordem, né, a ordem Illuminati. Os ideais iluministas, né, envolviam o slogan, né, da fraternité, égalité e liberté. Mas no final das contas, o que era realmente defendido eram os interesses da burguesia. Naquela época, nós sabemos, existia uma crise muito grande por conta
da religião, o catolicismo dominava, e havia ainda, né? Havia ainda a monarquia. E a Revolução Francesa tinha por ideal as ideias iluministas e por trás disso havia também muitas ideias iluminatis, porque os iluminatis eles não deixaram de existir por conta do decreto de que deveria ter terminado esta ordem em 1785. Pouquíssimos anos depois começou a Revolução Francesa, né? E essa Revolução Francesa tinha muitos dos ideais que Adam Weishaupt ele colocou na ordem dos Illuminatis, que eram ideais de derrubar governos, monarquias, eram ideais assim que misturavam muito o comunismo com ideias megalomaníacas de dominação mundial. Daí nós temos uma personagem muito importante, que é Napoleão, que foi fundamental nessa época e que era maçom. Napoleão era maçom, e sabe-se que Adam ele tentou introduzir a ordem Illuminati para muitos maçons, mas provavelmente por muitos, né, isso foi rejeitado. Mas acredita-se que muitos maçons tenham aderido a esse tipo de movimento. Inclusive, assim, os intelectuais da época, né, os pequenos burgueses e aqueles revolucionários, os revolucionários franceses que criaram e que fizeram com que o movimento ele crescesse e houvesse essa revolução na França, e a França ficou dividida, né, entre os jacobinos, entre os girondinos, e daí surgiu a denominação direita e esquerda, né, foi a partir daí da Revolução Francesa que esses termos políticos começaram. Então, esses rebeldes, na verdade, eles tinham muitos dos ideais Illuminatis. E todas essas guerras, né, e a Revolução de Bonaparte tem muito a ver com os ideais de dominação Illuminati. A questão da nova ordem, né, a nova ordem mundial, que é dominar várias nações e dessa forma ter um único governo que domine o restante do mundo. Isso é uma ideia extremamente megalomaníaca, bem Illuminati, né? Um plano de dominação mundial e que tem tudo a ver com Napoleão. Napoleão, que era um general, e acredita-se, inclusive, que os escritos dos protocolos dos sábios de Sion, que falam justamente de um plano megalomaníaco de dominação mundial, se referia alegoricamente a Napoleão e a toda a situação histórica que estava acontecendo na França. O fato é que os protocolos dos sábios de Sion dizem que serviu de inspiração para Hitler, para Ku Klux Klan, inclusive, e para outros líderes que possuem aí o desejo de dominar o mundo, como, por exemplo, líderes árabes, né? E, bom, Napoleão, fazendo parte da Revolução Francesa, vencendo as batalhas no território da França, né? Ele se autoproclama imperador, né? Aí, mostrando toda uma megalomania e algo muito nítido aí de planos Illuminati de dominação mundial. Depois disso,
dá-se início às guerras napoleônicas. O povo francês, os burgueses de um modo geral, acredito que aqueles que não eram os fanáticos iluminatis, eles estavam satisfeitos que a monarquia tinha terminado, os reis, o rei e a rainha tinham sido guilhotinados, assim como muita gente também foi, mas eles estavam satisfeitos, né, porque assim o deles estava garantido, da burguesia, e não havia para eles a necessidade megalomaníaca napoleônica de invadir os territórios à volta, né, os países europeus à volta, para que fosse estendido aquele império napoleônico. Mas Napoleão, possuído por uma megalomania, algo Illuminati, algo de dominância, como uma nova ordem mundial, ele passou, né, com o seu exército a invadir esses outros países. Mas com a derrota de Napoleão aí na batalha de Waterloo, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas com essa derrota, mesmo ele tendo conquistado tantos territórios, né, vizinhos ali, houve essa derrota, né, que foi até uma premeditação quando a França invadiu a Rússia também. O que se conclui a partir daí? Que não é possível que haja uma dominação mundial, uma nova ordem mundial, invadindo territórios alheios através da guerra, através de exércitos, né? Então, não é possível que seja dessa forma a dominação Illuminati, mas naquela época, né, nós ainda estamos falando de um período em que não existia tecnologia, nós estamos falando de um período atrasado, né, tecnologicamente e em relação à comunicação e tudo mais. Bom, mas esse foi o aprendizado, não dá para conquistar o mundo, para dominar o mundo, uma nova ordem mundial dessa forma, invadindo. E conforme as guerras foram acontecendo, os continentes, os países sabem se defender, né? Existem aí muitos países que têm uma filosofia comunista e que têm a bomba atômica, nós sabemos disso. Temos armas, né? Os países possuem aí os seus exércitos, as suas armas, caso aconteça alguma guerra, alguma tentativa de dominação por parte de algum déspota, de algum líder, esse país ele vai poder se defender, né? Então, isso foi um aprendizado, né? A partir daí, os Illuminati eles podem continuar existindo, mas vão querer exercer domínio de outras formas sutis, se infiltrando nas grandes organizações mundiais, por exemplo, né? Temos aí várias organizações mundiais e os grandes empresários que possuem, que detêm poder econômico imenso, né, podem determinar tudo aquilo que as pessoas vão consumir de forma mundial. Então, muitas especulações aí dessas teorias de conspiração falam justamente desse tipo de dominação mais velada e falam justamente que os Illuminati continuam existindo de forma velada. E vamos pensar da seguinte forma também. Napoleão perdeu a guerra, digamos assim, né, uma frase histórica, e logo depois disso, o que aconteceu? Logo depois disso, os Estados Unidos ganhou a guerra contra a Inglaterra e obteve a sua independência. Obtendo a sua independência, o que a França, um país extremamente maçônico, fez? Presenteou os Estados Unidos com uma enorme estátua maçônica, que é a Estátua da Liberdade, né? Que tem não sei quantas toneladas, mas que foi enviada para os Estados Unidos em várias embarcações, e os colonos americanos tinham muitos maçons, muitos franceses maçons
que colonizaram também, né, os Estados Unidos. Bom, mas eu vou chegar num ponto agora, falando no vídeo, sobre a questão do chip do Napoleão. Houve aí um boato, uma lenda urbana que se espalhou na internet, dizendo que Napoleão foi exumado e que não lembro o nome, eu não vou ler porque senão o vídeo fica muito extenso, né? De que um médico que exumou Napoleão estava fazendo exames aí nos seus restos mortais e encontrou um chip, né? Um aparelhozinho no crânio do Napoleão. Ele pensou que poderia ser uma outra coisa. Isso vocês podem encontrar facilmente no Google, né? Chip extraterrestre na exumação de Napoleão. Vocês vão encontrar. É um texto só que foi traduzido em várias línguas, tá? Então acredita-se que esse seja um chip extraterrestre que foi implantado na cabeça do Napoleão antes dele começar as batalhas, antes dele entrar de fato para o exército francês, né? Não, antes de entrar, não, antes de começar as batalhas, digamos assim. Antes dele iniciar aquela batalha famosa na Itália e as seguintes batalhas todas que ele venceu. Então acredita-se que neste período ele tenha desaparecido e que, na verdade, ele tenha sido abduzido por extraterrestres, né? Então existem dois pontos chaves aí. Dentro das teorias da conspiração Illuminati, acredita-se que existam reencarnação de draconianos ou de reptilianos em líderes mundiais, pessoas muito ricas, pessoas da monarquia, né, da monarquia inglesa, inclusive, artistas muito famosos, que seriam reencarnação desses seres extraterrestres ou que sejam de alguma forma influenciados ou dominados por estes seres, tá? Então existe isso dentro da teoria. E também existe algo que eu acredito que, por exemplo, o professor Laércio da Fonseca, que é um médium, um estudioso aí dos assuntos espiritualistas, ele disse em um dos vídeos dele que as pessoas, quando uma pessoa é muito genial, quando é muito inteligente, como Lavoisier, Einstein, né, entre outros aí que fizeram descobertas que fazem avançar a humanidade, que na verdade essas pessoas elas vêm de outros planetas, de planetas mais avançados, ou mesmo que são pessoas que têm esse conhecimento muito mais avançado, porque estudaram muito nas vidas passadas, ou que são extraterrestres de fato, e reencarnando aqui, para que se lembrem daquilo que deve ser colocado, né, daquela descoberta científica que vai fazer avançar a humanidade, são colocados chips extraterrestres nessas pessoas para que elas se lembrem, daquilo que deve ser colocado para o avanço do mundo, né? O que é uma teoria que eu acredito, porque eu sei que existem os chips extrafísicos que são implantados no nosso psicossoma, né, no nosso corpo astral. Por que não existiria os chips físicos que são implantados também para que determinadas situações realmente, situações normalmente extraordinárias, aconteçam no nosso planeta, tá? Bom, fica a se pensar. Então você pensa se acredita ou não nisso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e coloquem as suas opiniões, inclusive se desejarem, né, que algo mais seja dito em outros